E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula? Bom, a aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre tabelas. Tabelas em HTML e no CSS. A gente vai construir a tabela no HTML e vai formatar a tabela usando o CSS. Pessoal, essa aula ela é muito complexa. É muito chatinho, realmente tem muito cheio de detalhezinhos, pequenos detalhes em HTML, em comandos, em tags que vocês vão ter que lembrar para conseguir fazer uma tabela. E não tem segredo, pessoal. Para conseguir realmente entender como funcionam as tabelas em HTML, você vai ter que praticar bastante. Então, assistam o slide que eu vou deixar disponível lá no sala de aula. Assistam esse vídeo várias vezes e façam o maior número de tabelas que vocês conseguirem, beleza? Vão fazendo, praticando, treinando, faz uma tabela pequena, uma tabela grande, uma tabela com muitas colunas, uma com muitas linhas. Então é fundamental que vocês pratiquem bastante. Vamos lá então começar? Ó, então vamos aqui, o slide, vamos só contextualizar, tá? Vou gravar dois vídeos, um contextualizando o slide, o segundo vídeo eu vou criar uma tabela junto com vocês. As tabelas em HTML. É importante frisar, pessoal, que quando você vai trabalhar com um web designer mesmo, você vai construir sites profissionais, você vai ter ferramentas que vão simplificar um pouco esse processo, tá? Mas você tem que saber como funciona a tabela em HTML, tá? Então é uma coisa que, mesmo que você não vá utilizar tanto lá na frente, você tem que saber como funciona, tá? Utilizamos, né, esse tipo de representação para facilitar a visualização de dados. Então, se a gente se perguntar assim, se a gente se questionar, para que serve uma tabela? Qual é a missão dela na vida? Qual é a missão de uma tabela na Terra? Facilitar a visualização de dados, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. Inventários de uma empresa, catálogos de produtos, lista de funcionários e aí vai, né? Então até aqui tranquilo. Vamos criar a primeira tabela? A tabela abaixo será criada em HTML por nós, tá? Então é uma tabelinha simples onde mostra em cada coluna a cidade, data, temperatura e a população, beleza? Então nós temos assim, São Paulo, data, agosto de 2017, temperatura, 32, faz tempo que não tem essa temperatura, né? E a população, 12 milhões. Bom, dá para perceber que é um dado um pouquinho antigo, mas não importa, é só uma tabela de exemplo, tá? Então, a gente fez tabelas no Excel, né? Então vocês já sabem que numa tabela, as divisões verticais de pé são as colunas. Então eu tenho a coluna da cidade, a coluna da data, coluna da temperatura e a coluna da população, beleza? Eu tenho a linha do São Paulo, com as informações de São Paulo, a linha com as informações do Rio de Janeiro e a linha com as informações de Santa Catarina, beleza? Então, as divisões verticais são as colunas e as divisões horizontais são as linhas. Criando uma tabela em HTML. O primeiro passo, a gente vai criar um arquivo chamado table.html, tá? Eu vou só passar os slides agora, depois eu abro um novo vídeo só com o nosso VS Code e fazemos a tabela juntos. Ó, lista de tags que serão utilizadas. Olha quantas tags que são trabalhadas numa tabela. E isso são todas, tá? Você sempre vai usar todas essas tags aí. Table, tá? Table, né? Inicia tudo. Quando você quiser criar uma tabela, comece por aqui. Então aqui, ó, table é a nossa tag principal, beleza? Table, né? Vamos falar bonitinho, né? Barra table quando você terminou a sua tabela. Então terminei a tabela, barra table. Só que antes de terminar ela, você tem várias tags antes, né? Então, ó, th. O que estiver nessa tag serão os títulos de cada coluna. Então, tem lá onde nós tínhamos cidade, temperatura, data, que é o começo de cada coluna. Eu sempre vou preceder ela pelo TH. É ele que vai declarar, é ele que vai dizer que é o começo da minha coluna. E o TH é quando eu terminei o título. Então, para cada título, TH, depois eu fecho com a barrinha o TH. Beleza?
O TR é o início de cada linha da tabela. Tudo que está na frente de uma tag é uma linha na tabela. Então, para cada linha, São Paulo, aí tinha lá a data, a temperatura de São Paulo, a população. Cada linha era uma linha, não era? Então, para começar a linha, eu utilizo o TR, tá? Para terminar a linha, barra TR. Na prática vai ficar um pouco mais fácil. E o TD? TD representa o começo do conteúdo da célula, tá? Então, o conteúdo de cada célula, de cada espacinho da tabela, a gente vai começar com o TD. E depois a gente vai encerrar com o TD. Beleza? São várias tags, por isso que eu falei que é uma aula que vai exigir um máximo de treino para que vocês compreendam ao máximo. Atividade 1. Agora é com vocês. Construam uma tabela com as seguintes colunas: nome, idade e telefone. Preencha ela com os dados de 4 colegas da sala. Em seguida, visualize no navegador. É claro que essa atividade vai ser proposta. Então, quando você estiver praticando em casa, vocês podem usar esse exercício como uma atividade proposta. Esse exercício não precisa me entregar, beleza? Mas se você quiser me mostrar para ver que você conseguiu fazer, para que eu possa ver se está certo, é só você me mudar o código, tá bom? Resumo e legenda. Dois recursos muito utilizados quando trabalhamos com tabela. O resumo, pessoal, ele não aparece no navegador. Então, quando você visualiza a sua página lá no navegador, você não vê o resumo, tá? Só que ele possibilita que pessoas com deficiência visual utilizem leitores de tela para ouvir a descrição do conteúdo de uma tabela. Hoje em dia é muito comum, desculpa, esses recursos com esses programas, né, com recursos de acessibilidade, eles fazem a leitura do conteúdo de uma página. No caso de uma tabela, é importante utilizar o resumo. Ele vai ler esse resumo para esses programas, esse software de acessibilidade vão fazer a leitura desse resumo, tá? E a legenda ela já é exibida no navegador, tá? Geralmente ela fica acima da tabela. E é possível, né? A gente consegue reposicionar, colocar embaixo, que acho que fica um pouco mais bonitinho, tá? Mas aí para a gente posicionar a nossa legenda, a gente vai usar o CSS, beleza? Legenda. A tag caption inicia a legenda da tabela e o barra caption sinaliza o fim da legenda. Então, olha o exemplo aqui embaixo, nós temos a tabela e aqui embaixinho nós temos assim, a população de cada cidade e o seu respectivo clima. Então, esse daqui, ó, é a nossa legenda, beleza? O estilo CSS. Então, como eu falei no comecinho do vídeo, a gente vai formatar a nossa tabela, colocar cor da borda, espessura, usando o CSS. Por quê? Porque ele vai dar muito mais recursos para a gente e a gente vai ter muito mais ferramentas para trabalhar, tá? Então, vamos ver aqui alguns modelinhos, ó. Criando um estilo. Vamos criar um arquivo chamado tabela CSS. Vai ser um CSS externo, como a gente viu na aula passada, né? Eu não vou usar a tag style agora. E eu vou usar esse arquivo externo para colocar a minha formatação. Vou chamar ele, como está indicando aqui, ó, tabelas.css. Colocaremos uma formatação simples de uma tabela. Uma borda de um pixel, uma linha sólida. Como assim uma linha sólida? A linha ela pode ser tracejada, pode ser pontilhada. Sólida quer dizer que ela é contínua, tá? A cor da linha, tá? E azul para o preenchimento das células. Então olha como ficou. Table com bordas, né? Ficou com uma nomenclatura. E a chave border, um pixel, solid black. Você viu que já colocou direto todas as características da nossa formatação? Table com bordas TD, né? Quer dizer o quê? Que vai ser no início de cada célula. Border, um pixel, sólido e blue, preenchimento azul, tá? A gente tem uma opção, pessoal, para criar um estilo mais simples e agradável de utilizar as propriedades Border Collapse. Border Collapse você vai ver que é uma formatação, é uma opção de formatação a mais, tá? Ele vai eliminar os espaços entre cada célula. Então eu tenho aqui, ó, table, margin left, margin right. A gente sabe que isso aqui é a margem, né? Que são onde o texto vai começar.
A borda, que é uma borda bem fininha, sólida, thin, né? É bem fininho, sólido. Caption side, aonde vai ficar a legenda, tá? Então nessa parte defino onde fica a legenda, que tá na parte de baixo, bottom. Se eu quero na parte de cima, é top. E border collapse, collapse. Eu não vou nem mostrar agora aqui o exemplo como fica essa tabela, porque eu quero que vocês façam, tá? Pra gente fazer um teste e ver como fica diretamente. Para centralizar um texto, utilizamos o seguinte trecho de código, ó. TD e TH quer dizer que o que estiver compreendido no TD e TH, eu coloquei aqui. A borda, sim, dotted gray, né? Então ela vai ficar uma linha sólida, bem fininha. Aliás, não, desculpa, pontilhada, tá? Aqui é uma linha pontilhada, bem fininha e cinza, certo? 12 pixels, o padding de meu espaçamento, e o text align center. Então o texto de dentro da célula vai ficar centralizado. E aqui é o background color, vocês já conhecem bastante essa tag. O background color ele vai definir a cor de plano de fundo, tá? Então aqui TH definiu sua cor da linha lá que marca o título. Beleza? Aqui também no slide vai ter algumas opções de você colocar cor na tabela, tá usando assim a cor da célula, a cor da linha, a cor da coluna, vou deixar disponível. E depois no finalzinho tem uma outra atividade, mas também é uma atividade proposta, tá? Vocês vão fazer para trabalhar, para treinar, não precisa me entregar, que vocês vão me entregar, eu vou deixar disponível lá no formulário, beleza? Mais uma coisa. Pesquisem um outro meio de adicionar cores de forma alternadas nas linhas e aplique no exercício anterior. O tema da pesquisa é pseudoclasse MTH Shield, tá? Child, né? Mais bonitinho. Então, isso eu quero que vocês façam, tá, pessoal? Mas é uma questão de pesquisa para conhecimento. E eu quero que vocês me entreguem essa pesquisa. Eu quero uma outra forma de a gente colocar cores de forma alternada. Como assim de forma alternada? Já viram que não é muito comum na tabela? Tem 10 linhas. A linha clara, escura, clara, escura, clara, escura, com cores alternadas para facilitar a legibilidade dessa tabela. Então a gente vai pesquisar como é que a gente faz isso. Vocês vão pesquisar pseudoclasse MTH, né? Child, beleza? Para só pesquisar da forma que está aí. Peguem conteúdo dessa pesquisa. Eu não quero um copiei e colei, tá? Não, eu quero que vocês pesquisem, leiam e coloquem só o que vocês entenderam, tá? E me entreguem, eu vou deixar isso disponível lá no sala de aula também, beleza? Então eu vou pausar esse vídeo por aqui e logo na sequência já começa um vídeo da construção de uma tabela junto com vocês, beleza? Então até daqui a pouco.